Senhor Jesus. No último final de semana, nós tivemos uma conferência na nossa região. Domingo passado, estávamos aqui lotados com os irmãos da região. E creio que o maior encorajamento dessa conferência, se ele pudesse ser resumido num ponto só, seria esse item que nós acabamos de ler em Apocalipse 12:5. Há uma urgente necessidade da formação desse grupo maduro, desse vencedor coletivo, dessa porção forte da mulher, que é o filho varão. Então, para mim, esse foi o grande encargo dessa conferência. E essa conferência, ela foi bastante marcante para nós, foi de grande ajuda. E aqui em Belo Horizonte foi falado o encargo em cima de Mateus capítulo 20. E esse sentimento, é algo que nos tem chamado bastante atenção, porque o Senhor tem trabalhado em nós. Individualmente, quando a gente olha para a nossa história, alguns anos atrás, a nossa condição hoje, nós temos percebido que o Senhor tem feito avançar. Coletivamente também temos experimentado algum avanço, mas cremos que ainda há muito a avançar até que o filho varão seja gerado e nós façamos parte desse grupo de vencedores maduros que será tomado pelo Senhor previamente, antes da grande tribulação. Esse grupo, ele faz parte da mulher, ele está incluído na mulher, mas a mulher fica para a grande tribulação e esse grupo é arrebatado. A mulher universal de Apocalipse 12 é a igreja, com todos os salvos do passado, do presente e do futuro, mas dentro da mulher, alguém está sendo gerado, uma porção especial que em Apocalipse 12:5 chama de filho varão. Aleluia! E esse grupo, ele é chamado em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, para receber o galardão. Apocalipse 22:12 fala o seguinte: eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então esse versículo, ele está conectado com o texto básico da conferência, que é Mateus capítulo 20. Em Mateus capítulo 20 nós temos uma figura maravilhosa, clareando esse texto. Aqui o Senhor conta uma parábola de uma pessoa que tinha uma vinha, e o dia de trabalho era contado de 6 da manhã até as 6 da tarde, 12 horas de trabalho. Então, esse dono da vinha, no início do expediente, fez um chamamento para trabalhadores na vinha. Então, o chamamento na hora zero, na 0 das 12. E de 3 em 3 horas, ele foi fazendo o chamamento de trabalhadores para a vinha. A 0, 3, 6, 9. E deveria, na 12ª hora, apenas convocar todos os trabalhadores e fazer o pagamento, que é a entrega do galardão para esse grupo de trabalhadores que foi convocado para a vinha. Entretanto, para surpresa de todos, ele, na 11ª hora, completamente fora de toda a expectativa, de toda a programação, ele faz uma nova convocação de um grupo de pessoas para trabalhar apenas uma de 12 horas. E quando chega a hora de distribuir o pagamento, o galardão, o pagamento é idêntico para quem trabalhou 1 hora, para quem trabalhou 9 horas, para quem trabalhou 6, para quem trabalhou 3 e para quem trabalhou 12. A conta foi a mesma.
Essa parábola, ela vem trazer um grande alerta para nós e colocar um forte encargo nos nossos ombros. E nós queremos abordar hoje um pouco desses chamamentos, agora apoiado um pouco em cima da história da igreja. Porque esse versículo 20 começa o capítulo 20, versículo 1, começa com a seguinte frase: porque o reino dos céus é semelhante. Igualzinho às 7 parábolas de Mateus 13, que começa com o reino dos céus é semelhante. Então nós cremos que nós podemos também aplicar a esses chamamentos de trabalhadores para a vinha, com as 7 parábolas de Mateus 13, que estão relacionadas com as 7 igrejas de Apocalipse, ok? Então, nós temos os trabalhadores da 0 hora. Apocalipse, capítulos 2 e 3, mostram as 7 igrejas. Como nós já vimos no passado, nenhum filho de Deus tem dúvida que o livro de Apocalipse é um livro profético. Todo ele é um livro profético. Então, por isso, nós tomamos as 7 igrejas não apenas como algo que ficou no passado, na história, no tempo e no espaço, mas como parte da profecia que deve ser cumprida até a volta do Senhor. E dessas 7 igrejas, nós vemos 7 momentos da história da igreja que são uma grande aplicação para nós. O primeiro deles, a igreja em Éfeso. Hoje nós não podemos entrar no encargo de cada uma delas, a palavra aplicada a uma delas. Vamos usar isso apenas como um pano de fundo e uma figura para compreendermos ainda mais esse Mateus capítulo 20, que foi o encargo da conferência, e trazemos mais aplicações para nós. Primeiro, a igreja em Éfeso, ela representa a igreja no primeiro século. No primeiro século, não tinha ainda o Novo Testamento disponível. Os crentes daquela época usavam principalmente a palavra oral recebida através dos apóstolos. Os apóstolos falavam, eles ouviam, não sei se conseguiam fazer anotação, mas aquilo tinha que ir entrando, sendo guardado, armazenado, e era a palavra falada que seria novamente falada para outros. A igreja em Éfeso, ela não contava com muito recurso, mas foram os chamados da primeira hora. Também a expansão que Deus promoveu através da igreja do primeiro século, ela está descrita no livro de Atos. Deus aos poucos foi fazendo com que os irmãos da igreja em Jerusalém fossem desprendendo de todo o patrimônio, vendendo casas, vendendo propriedades, vendendo bens e cuidando uns dos outros. Para quê? Para saírem para a expansão em toda a terra habitada e conhecida naquela época, completamente desprendidos. Então a primeira coisa que Deus fez no início da história da igreja foi um tempo de ruptura com bens patrimoniais que nos agarram, nos prendem nessa terra. Desprendido desses bens, aquele grupo de pessoas teria a possibilidade de desimpedidamente saírem. Entretanto, a realidade desse fato foi: eles se desprenderam, mas parecia que o volume patrimonial era considerável, e eles ficaram ali muito tempo, desfrutando da comunhão, desfrutando da bênção e do patrimônio um do outro, e esse patrimônio estava demorando a acabar, e a expansão não saía. Então Deus levantou uma perseguição a partir de Atos 9, que fez com que todos fossem dispersos, exceto os apóstolos. Essa expansão não foi uma expansão baseada em pessoas especializadas, apoiada nos apóstolos, apoiada em missionários especiais, apoiada em comportores. Ela foi apoiada em todos os crentes. Saíram como um grande grupo, e aquele grande grupo, para onde ia,
igrejas eram estabelecidas. Nós estamos desfrutando esse semestre, de mais uma vez, da Epístola de Paulo aos Romanos. Mas a grande pergunta é: quem estabeleceu a igreja em Roma? Paulo tinha muitos amigos, muitos irmãos conhecidos e queridos lá, mas nós não sabemos quem estabeleceu a igreja em Roma. Foram pessoas anônimas, como aquele grupo que saiu de Jerusalém, sem ser conhecida por nome, CPF, sem fama nenhuma, eram pessoas comuns. Isso Deus deseja restaurar hoje. A expansão sendo levada a cabo, não por um grupo de pessoas especiais, mas por pessoas comuns, sem nada de especial, igualzinho eu e você. Pessoas sem nenhuma fama, não é conhecido por nome, mas quando sai, as igrejas são estabelecidas. Pessoas creem no Senhor, famílias são ganhas, e a igreja vai sendo estabelecida e fortalecida. Nessa era, Deus deseja ardentemente resgatar esse princípio de Éfeso. Éfeso não tinha muita coisa, mas foram os trabalhadores chamados na 0 hora. Senhor Jesus. Então, esse princípio Deus deseja restaurar. Num segundo momento, nós temos a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, ela é continuidade de Éfeso. Foi o período das grandes perseguições. A tribulação de 10 dias se refere a 10 grandes perseguições que dizimou milhares de cristãos no início da história da igreja. E ela vai do final de Éfeso até o início, até o fim dessa idade, dessa fase, quando a igreja se une ao Império Romano. Então, é um período de mais ou menos 2 a 3 séculos, que corresponde ao período da igreja em Esmirna. Esmirna, eu creio que nós podemos aplicar como os trabalhadores da 3ª hora. Em menos tempo, eles fizeram igual ou mais do que foi feito em Éfeso. Por quê? Eles já tinham a palavra completa em suas mãos. O ministério ulterior de João e os escritos das epístolas, de Apocalipse e do Evangelho de João já tinham sido concluídos. E toda a revelação de Deus no Novo Testamento já estava disponível no tempo de Esmirna. Então Esmirna teve menos tempo, foram chamados na 3ª hora, mas tinham mais instrumentação. Então, eles não apenas, tinham a palavra ouvida dos apóstolos, mas também tinham a palavra escrita, que eles podiam transcrever, copiar e deixar porções onde eles passavam. Isso foi um grande avanço, e em menos tempo foi possível fazer mais. Senhor Jesus. Após Esmirna, nós temos Pérgamo e Tiatira. Pérgamo foi um período histórico da união da igreja com o Estado, e Tiatira é a continuidade dessa união. Essa união, em termos de instrumentação, Pérgamo e Tiatira tinham muito mais, foram chamados na 6ª hora, tinham menos tempo, mas mais instrumentação disponível. Eles tinham disponível para eles toda a estrutura conquistada pelo Império Romano, todas as estradas e os meios de comunicação disponíveis. Entretanto, esse período da história não somente não cumpriu o encargo que deveriam cumprir, como retrocederam. Esse período introduziu toda a humanidade em 1000 anos de trevas. E durante a chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, não somente a igreja não expandiu, como regrediu naquilo que eles já tinham alcançado no tempo de Esmirna. O islamismo surgiu na Idade Média e varreu conquistas de Esmirna da maior parte do mundo antigo conhecido, por causa da omissão de Pérgamo e Tiatira. Eles tinham mais instrumentação, mais condição, entretanto, não produziram o que deveriam produzir.
Passados mais de 1000 anos, desde Pérgamo início de Pérgamo e Tiatira, veio Sardes. Sardes, nós podemos compará-lo, né, a esses trabalhadores da 9ª hora. De acordo com a sequência de chamamentos de Apocalipse 20, o chamamento da 9ª hora deveria ter sido o último. Então, Deus tinha uma grande expectativa com relação a esse chamamento da 9ª hora, esse chamamento de Sardes, e Apocalipse 3:2 fala o seguinte: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Então, o encargo confiado a Sardes era grande e foi cumprido parcialmente, de maneira muito intensa, e todos nós temos uma grande dívida com todos aqueles que resgataram a essência da palavra de Deus e avançaram na pregação do Evangelho. Foi o período dos grandes reavivamentos e de envio de missionários para todo o canto da terra, e o Evangelho voltou a alcançar regiões dominadas pelo islamismo, regiões que desconheciam por completo o Evangelho. Então houve um grande avanço no período de Sardes. Deus tinha expectativa que Sardes cumprisse cabalmente o encargo, e depois dele não precisasse de haver uma outra chamada e o Senhor pudesse voltar. Na 9ª hora, esses trabalhadores deveriam cumprir. Eles tinham só 3 horas até a hora da recompensa. Entretanto, para a igreja em Sardes, foi confiado, primeiro elemento, imprensa. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi impressa, e agora, cada cristão tinha a possibilidade de ter uma Bíblia, ou uma porção dela na mão, impressa para ser distribuída. Então foi uma ferramenta inigualável, que ninguém, nos 1500 anos antes da história da igreja, teve essa possibilidade. Os meios de comunicação avançaram, o intercâmbio de pessoas e a possibilidade de aprender uma língua antes de viajar aumentaram em muito. Surgiu o automóvel, surgiu, além das estradas e facilitando o deslocamento via navio, e o rádio em 1901 permitiu que o Evangelho alcançasse regiões inimagináveis. Sardes tinha apenas 3 horas, mas tinha muitas ferramentas que possibilitavam Sardes avançar tanto quanto Esmirna, tanto quanto Éfeso fizeram no seu tempo. E Sardes de fato avançou. Mas esse versículo de 3:2 fala: avançou, mas não foi completa a obra. Por que nós podemos ver isso e aplicar nesse texto de Mateus capítulo 20? A obra, ela não, a vinda do Senhor, ela será realizada quando houver um grupo de pessoas maduras agindo como um só homem, e não como pessoas individuais, como foi apoiado a expansão nesse período. É claro, irmãos, isso foi maravilhoso, não se invalida esse período do avanço e do envio de missionários para toda a terra. Isso foi um fato inigualável, maravilhoso, mas precisava de avançar, como um avanço coletivo, como um só exército. Então a expectativa de Deus é que isso pudesse ter acontecido também na época de Sardes, mas isso não aconteceu. Esse amadurecimento coletivo e essa colocação coletiva para sair era algo que Deus desejava, como aconteceu em Éfeso, como aconteceu em Esmirna, um amadurecimento coletivo, a geração de um grupo de vencedores e não apenas vencedores individuais. Por que isso? Quando nós olhamos para a tipologia bíblica,
A lua, o sol representa Cristo e a lua representa a igreja. Isso lá nos primeiros dias da criação. E o encargo do Novo Testamento, ele vai ser levado a cabo. Nós temos lá no quarto dia, sol, lua e estrelas. As estrelas têm uma função extremamente importante. Na era de trevas, elas devem brilhar. Mas quando tem lua, as estrelas ficam apagadas. Pior dia para o astrônomo ver céu é o dia de lua cheia. Por quê? Clareia demais o céu, você não consegue enxergar nada de importante. Mas quando não tem lua, as estrelas assumem um brilho maravilhoso. Se você vai para a fazenda, num lugar longe da cidade, quer ver o céu, tem que ser sem lua cheia, ou sem lua nenhuma, né? Esse período de lua nova. Cada estrela assume um fulgor magnífico, maravilhoso. Estrelas apagadinhas ficam maravilhosas, mas quando a lua está cheia, as estrelas desaparecem. O período da Idade Média, desde Pérgamo e Tiatira, foi o período das estrelas. E Sardes continuou apoiado nas estrelas. Precisava das estrelas, mas precisava de fazer a transição para o brilho da lua. Deus espera em nossa era que a igreja brilhe, que a igreja clareie essa era de trevas. E a igreja, como lua, ela é composta por um grupo de pessoas que tem um brilho coletivo e não mais um brilho individualizado. Senhor Jesus. Bom, pelo fato de Sardes não ter cumprido a totalidade do encargo confiado a eles avançaram muito, mas ainda foi insuficiente nesse aspecto que falamos para os irmãos. Deus precisou fazer um chamamento extra. É o chamamento da 11ª hora. Um grupo de pessoas para trabalhar apenas 1 hora, vai receber o mesmo salário, e Deus espera que produza o mesmo dos trabalhadores da 0 hora, da 9ª hora, da sexta e da 9ª hora, e trabalhando apenas 1 hora. E nós vimos que ao longo das eras, para cada novo chamamento, Deus trazia recursos para capacitar e viabilizar um avanço mais rápido. Vamos pensar na colheita. Vimos recentemente, falando sobre o livro de Ruth. Então, Ruth estava lá, saía, ia colher, era um trabalho manual. Então, se Ruth estivesse na 1ª hora, naquela época, fazer uma colheita ali, 1 dia de colheita, você produzia uma quantidade. Imagina hoje, você com uma colhedeira automática numa lavoura. Quantos dias de trabalho você não consegue reduzir? Quantos dias de trabalho com muitos trabalhadores fazendo manualmente, 1 dia de colhedeira não faz? Esses são os trabalhadores da 11ª hora, chamados para servir na lavoura de Deus. Senhor Jesus. No livro Resiliência, mostra um pouco da história da igreja. E lá nos fala o seguinte: a Filadélfia, ou a história atual da igreja, ela é composta de 3 estágios. De 1900 a 1927, ele chamou de iniciação. Apenas os conceitos básicos foram cavados por um grupo restrito de pessoas. Mas, a partir de 1928 a 1949, começou a expansão e o crescimento em número. Mas o crescimento expressivo aconteceu entre 1950 até 2000, que no livro Resiliência ele chamou de período de explosão. 1949 coincide com perseguição, a situação complexa ali na China. Irmão Witness Lee e mais um grupo de pessoas vai para Taiwan. E Taiwan, em 5 anos, partindo do zero, 20 mil irmãos começaram a reunir e viver a vida da igreja. Em pouquíssimo tempo, houve um avanço muito expressivo no Evangelho.
Nós vamos lembrar também que 1949, ele foi precedido por um fato também de extrema importância na história da igreja, em 1948, com a criação do Estado de Israel. E a criação do Estado de Israel, em 1948, foi algo muito peculiar com relação à nossa história, né? Em 1948, houve a declaração da independência de Israel, já aprovada na ONU, e a partilha da terra. No mesmo dia, tropas de 5, 6 países começaram a invadir o país, Israel. Esse grupo de pessoas que estavam na terra, os ingleses saíram, os árabes foram armados pelos russos, os ingleses saíram, os ingleses eram quase todos pró-árabes, saíram da terra e a maior parte das fortificações e armamento que eles tinham foi entregue para os árabes. Então nós tínhamos um grupo de pessoas recém-criadas, maioria lavradores, trabalhando nos kibbutz, contando com alguns poucos armamentos para enfrentar exércitos com tanque, metralhadora e o equipamento conhecido naquela época, né, de guerra, os mais avançados que tinham, que eles foram armados pelos russos. Os ingleses, em alguns lugares, tentaram criar uma proteção para eles saírem e abandonarem a terra, mas eles estavam decididos, embora com pouquíssimo armamento, com pouquíssima instrução militar, jovens, 20 anos para baixo, adolescentes de 12 anos e alguns até de 10 anos, homens e mulheres, todos igualmente dispostos a lutarem pela terra até o último morrer. Esse grupo de pessoas não tinha muita coisa, não tinha muito equipamento, e tinham contra eles 5 ou 6 nações, mais um grande grupo de voluntários e muito armamento pesado. E nós conhecemos a história. Nesses poucos meses de guerra de independência, eles não somente defenderam a terra, mas conquistaram muito mais terra. O que havia de diferença? Nos exércitos haviam soldados profissionais. Inclusive, era interessante que quando eles iam invadir um kibbutz, você tinha o exército de um lado e mulheres com sacos e com bolsas ao lado, aguardando matar todo mundo para poder saquear. Vale a pena ler essas histórias, são histórias maravilhosas de sobrevivência e de luta de poucas pessoas contra exércitos e vencendo a batalha, porque eles tinham algo. Externamente, em termos de instrumentação, eles não tinham muita coisa, mas eles tinham algo no seu interior, pelo qual eles lutariam até a última gota de sangue. Deus espera desse grupo de pessoas que foi chamado na 11ª hora, essa mesma disposição. E essa disposição só vai acontecer se nós tivermos uma visão clara de quem nós somos e de onde estamos. Eles sabiam quem eles eram, uma identidade preservada, mesmo diante de extinção, trabalho para extinção em massa da população. Na Rússia já tinham passado por várias situações de matar todos os velhos, pegar os jovens e doutrinar de maneira diferente. Ainda assim, eles preservavam a língua, a cultura, os costumes e a religião. Era um grupo de pessoas determinados. E todos os anos, em qualquer lugar que eles estivessem, eles comemoravam a Páscoa e falavam: ano que vem em Israel. Combinado? Alguns, como os iemenitas, os judeus iemenitas, que foram para o Iêmen na época da rainha de Sabá, estavam lá completamente isolados por mais de 3.000 anos.
preservaram a língua, a cultura, as tradições, a palavra, e na comemoração da Páscoa, todos os anos eles falavam: ano que vem vai ser Israel. Então esse grupo de pessoas estava disposta a pagar o preço que fosse por causa da terra, porque eles tinham uma visão. Eles tinham a genética de judeu e tinham agora uma porção da terra dos judeus, algo que eles sonharam por milhares de anos, e só iam sair dali completamente aniquilados. Eles tinham essa visão, estavam dispostos a morrer por ela. Deus espera de nós, não mais vencedores profissionais. Desculpa, não é chamar um missionário de um vencedor profissional, não é chamar um comportor de um vencedor profissional, mas é que nós, como um ser coletivo, como igreja, não podemos mais depositar a nossa porção na mão de outros. Nós precisamos de cuidar, ofertar, para que todas as frentes avancem, mas nós mesmos, como famílias, como pessoas, precisamos de avançar como esse exército. Nós já experimentamos isso. No ano 2000, depois de séculos, nós tivemos essa experiência de sair, grupo de pessoas comuns, sem nada de especial, descer numa cidade, sem saber para que lado ia, para que ia fazer, quanto tempo ia gastar, e igrejas foram estabelecidas. O que é isso? Foi um treinamento para esse homem coletivo. Deus espera isso de nós. Nós experimentamos algo maravilhoso, 2000, 2001, 2002, 2003, e a minha percepção, meus amados irmãos e irmãs, é que nós retrocedemos nos últimos anos, e estamos contando com os missionários que estão sendo enviados, estamos contando com os comportores que estão na nossa cidade, na nossa região, mas eu mesmo não estou mais com esse sentimento de comissão coletiva que precisa dominar todos os trabalhadores da última hora. Temos comissão, mas a visão está ficando ofuscada, precisa ser restaurada. Esse foi o meu sentimento na conferência do último final de semana. Algo precisa acontecer conosco para restaurar essa percepção de que nessa era, Deus quer fazer um avanço coletivo. Esse homem coletivo, esse filho varão maduro, saindo como um só homem, e não apenas o primeiro aspecto, que é de enviar outros. Nós temos que manter o envio de outros, temos que manter a comportagem, temos que encorajar que jovens, famílias, casais se coloquem para ir para outras regiões. Tudo isso tem que ser feito. Uma coisa não anula a outra, mas essa percepção e esse movimento coordenado, coletivo, essa disposição de pagar o preço e de sair como um só homem, é algo que precisa nos tomar. Assim como no início da história da expansão da igreja, nós vimos paralelamente a história da guerra de independência de Israel. Foi algo muito marcante, tanto a ida para Taiwan, quanto a guerra de independência de Israel. Senhor Jesus, a nação de Israel não era novidade, essa questão das famílias estarem dispostas a defender a terra. Vamos ver esse sentimento, Neemias capítulo 2, Neemias 3:12. Aleluia, Senhor Jesus. Neemias 3:2. Aqui está falando da restauração dos muros. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur. Eu queria ler o 3:12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Alões, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Então, o que é isso? Esse movimento, de cuidar
da restauração dos muros, esse encargo, ele foi confiado a quem estava próximo do muro. Se era o prefeito com as suas filhas, eles iam lá edificar a porção do muro deles. Se era o outro que era ourives, junto com as suas filhas, com seus filhos, sua esposa, juntos serviam na edificação dos muros. Hoje, nós também somos chamados como famílias para edificar os muros de Jerusalém e para cuidar da expansão e propagação do Evangelho do Reino. Senhor Jesus, essa expansão, ela apoiada em famílias, ela depende de famílias prontas, amadurecidas para receber e para cuidar de outros. Por isso nós temos de cuidar da nossa própria casa. Nós temos observado, irmãos, isso tem sido estatísticas. Primeira coisa, fator número 1 de separação de casais nessas últimas décadas tem sido problemas financeiros. Fator número 2, vários fatores resultantes de má administração do tempo. Duas coisas fundamentais para serem trabalhadas nas famílias hoje: administração financeira adequada e administração do tempo adequada. Por que isso, irmãos? A obra de expansão é feita com duas coisas: com pessoas e com dinheiro, recursos humanos. Lá em Jerusalém, Deus deu uma grande mexida patrimonial. Aquele patrimônio que era para suprir a expansão foi sendo consumido ali, mas na realidade era para expandir e levar um pouco de recursos para produzir e iniciar a vida da igreja em outros lugares, ter o suprimento necessário até que as coisas avançassem. Entretanto, o dinheiro foi consumido ali. O que foi isso? Má administração de recursos. Segundo, tempo. Separação e preparação do nosso tempo. Para ter pessoas maduras, cada casal, cada família precisa de gastar tempo com palavra, reunião, conferência, leitura da Bíblia, livros espirituais, alimento diário. Infelizmente, irmãos, isso gasta tempo. Esses dois fatores, tempo e recursos financeiros, são grandes limitadores para o avanço do Evangelho. E são os grandes destruidores das famílias. Senhor Jesus, primeiro aspecto, a questão financeira. Amados irmãos, nós sabemos, essas últimas semanas falamos muito da questão da fé. Nós que cremos no Senhor, definitivamente não interessa quanto de dinheiro entra na sua casa. Deus é capaz de multiplicá-lo. A questão é como o dinheiro sai da sua conta ou da sua casa. Esse é um grande problema. Quem é responsável por colocar o dinheiro dentro é Deus. E quem tem sido responsável por gastar o dinheiro sou eu. Por isso que surge tanto problema, porque Deus, eu acho que Ele é o responsável por colocar, mas Ele é fiel no que Ele faz, mas eu sou mau administrador e infiel no gasto dos recursos. A questão não é quanto entra, mas quanto e como sai. Então, uma saída descontrolada traz problemas financeiros, que começa com um problema em um casal, e um casal com problema em si, com problema financeiro, com problema com os filhos, é uma família desqualificada para receber e cuidar de outras. Por que está desqualificado? Não é que Deus desqualificou, é que se sente mal, brigou com a esposa, briga com o marido, as brigas frequentes, você não tem vigor para sair, pregar o Evangelho e cuidar de outros. Então, esse aspecto precisa ser cuidado, não somente para existir uma esfera de paz dentro da minha casa, mas também para, com uma boa administração, sobrar dinheiro para ofertar para a expansão, para mandar os filhos para a conferência, para eu e minha esposa irmos para as conferências, pagarmos o preço de estar nas reuniões,
Tudo isso demanda recursos financeiros e precisa de uma boa administração para ser viável. Não é fácil, mas é possível, porque Deus é responsável de colocar dentro da minha casa os recursos necessários para todo o cumprimento desse encargo. Precisamos de crer no Senhor, ser ousados e buscar diante dele como administrar. Nós precisamos de aprender a viver sem dívidas. As dívidas trazem problemas para o nosso relacionamento conjugal e precisam ser trabalhadas, sanadas, isso diante da luz do Senhor. O segundo fator, meus amados irmãos e irmãs, é a questão do tempo. Nós estamos numa era onde o nosso tempo tem sido sequestrado de uma maneira absurda com os aplicativos de comunicação. Isso não existia em outras eras. Por outro lado, nós também temos ferramentas para usar esses mesmos aplicativos para fazer com que o Evangelho avance em uma velocidade que jamais aconteceu no passado. Através dos meios de comunicação disponíveis, nós precisamos de sair de consumidor passivo de informação e nos tornarmos influenciadores por meio dos meios de comunicação. Essas ferramentas foram dadas para os trabalhadores da última hora, não para distraí-los da pregação do Evangelho, não para distraí-los do viver da vida da igreja, não para distraí-los da comunicação dentro da própria casa, comunhão entre marido e esposa, entre esposa e filhos, entre filhos e pai e mãe. Ele não é para distrair dessa comunicação pessoal, física necessária, mas para avançar de uma forma que jamais em toda a história da humanidade houve a possibilidade de fazer em apenas 1 hora o que não foi feito, ou o que foi feito em 12 horas por Éfeso, em 9 horas por Esmirna, muitas horas de labor. Nós somos chamados nessa última hora, esse finalzinho de tempo, numa chamada fora da programação, e os recursos foram dados a nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós vimos em Apocalipse 22, 12, nós já lemos esse versículo, que no final vai ser chamado e vamos receber um salário, o galardão para cada um. Em Mateus capítulo 20 nós vimos que cada um recebeu um denário, o mesmo pagamento e o mesmo salário. Então o vencedor é aquele, como é um grupo de pessoas maduras, ele quer dar tudo, com tudo que ele tem, no pouco tempo disponível. Imagina só, vamos pensar, você como dono de uma empresa, você chama alguém e fala o seguinte: olha fulano, eu na última hora do expediente, tem uma turma que está trabalhando desde cedo, você só tem 1 hora, e eu vou te pagar o dia de serviço. Se a pessoa é correta, honesta e séria, ele vai trabalhar, aproveitar cada minuto, cada segundo daquela oportunidade que foi dada para ele. Nós somos tais pessoas, chamados na última hora. Precisamos ser esses que aproveitam cada minuto, cada segundo. Queria encorajar especialmente os jovens. Vocês têm um domínio da tecnologia, um domínio dos meios de comunicação, que a minha geração não tem. Alguns da minha geração até que conseguem fazer bem isso, mas a maioria não. Há uma necessidade de tornar a sua malha de relacionamentos, que às vezes envolve pessoas de vários países, numa malha de propagação de um padrão, de um evangelho com um padrão elevado, capaz de alcançar essas pessoas. Vejo muitos jovens gastando um número enorme de horas em games, desses games onde você joga com um grupo de pessoas. Então, às vezes tem uma pessoa, ele está jogando aqui, tem um outro da Austrália participando do mesmo jogo, tem outro lá do Sudão participando do mesmo grupo,
um outro da Europa, um outro da América do Sul. São pessoas de diversas áreas, estão ali num jogo. Então você cria uma malha de relacionamentos fantástico. Ninguém em toda a história da humanidade foi capaz de ter em suas mãos o poder de influenciar pessoas de lugares tão distantes simultaneamente. Você já pensou nisso? Se você vê que você é um trabalhador chamado na 1ª hora, você vai cair de costas e falar: uau, ninguém jamais pôde alcançar uma turma de 10 pessoas jogando lá, olha, 2 de um país, 2 de outro, 1 de outro, outro de outro, 4 de outro, simultaneamente. Outra coisa, ninguém em toda a história da humanidade teve a possibilidade de aprender tantas formas de comunicação em idiomas, tanto quanto você que está hoje na internet. Irmãos, eu com toda a minha limitação de conhecimento e de uso desse espaço, em 2 anos, aprendi 2 línguas complicadas, novas para mim. Não aprendi na totalidade, mas o suficiente para me comunicar. Línguas que eu nunca tinha visto. Como? Tutorial de YouTube. É possível isso. E aí, isso abre portas, não somente para aprender, mas para ir. Todos os missionários do passado, esses que saíram, eles saíram com domínio precário da nova língua, ou 0 da nova língua, para chegar e gastar 1 ano, 2 anos para aprender, para depois começar a cuidar de pessoas ali. Deus já nos permite sair com um conhecimento razoável e já começar a chegar influenciando. Além da influência a partir daqui, do meu computador, de onde estou. O que é isso? Ferramentas para os trabalhadores da 1ª hora. Vamos imaginar o seguinte: os cristãos do 1º século, do 2º século, o que eles tinham? Tinham a Bíblia completa. Eles me diziam: puxa, graças a Deus, agora eu tenho a Bíblia completa. Ninguém me tira de casa, eu vou estudar ela todinha, detalhadamente, até o fim. Ela se tornou uma distração para ele, e ele não saiu para o avanço do Evangelho. Deus te deu uma ferramenta, não se distraia com ela. Essa ferramenta que foi dada para os trabalhadores da 1ª hora, tem sido uma fonte de sequestro do tempo necessário, até mesmo para estar nas reuniões. Nós precisamos de mudar essa história. Jovem, você precisava ser um jovem de 20 anos, num kibutz em Israel, em 1949, para você entender o que eu estou falando. Naquela época, os comandantes tinham 20 anos, imagina a idade dos outros. Então, essas possibilidades estão em nossas mãos. Todas essas ferramentas foram dadas para os trabalhadores da 1ª hora. Nós somos tais trabalhadores. Deus deseja, entre vocês, deixarem a posição de influenciados e se tornarem os influenciadores, com a produção de material de qualidade, de alto nível, usando a sua malha de contato em todos os países e cavando novas possibilidades para influenciar pessoas. Isso é possível, e você sabe muito mais do que eu o quanto isso é possível. Pessoas que seguem, sei lá, você vê lá o Twitter de alguém, tem lá 1 milhão de seguidores. Ser seguidor é a coisa mais fácil que tem, é a coisa mais boba que existe. Ser seguido é para poucos. Nós precisamos passar a ser seguidos. Jovens, você tem que sair dessa posição passiva de seguidor e se tornar um influenciador por meio das ferramentas que foram dadas para os trabalhadores da 1ª hora. E nós, amados irmãos e irmãs, que não temos esse domínio da tecnologia, ainda, com toda a nossa ignorância em tecnologia, desperdiçamos tempo demais com o WhatsApp, com o YouTube e com outras coisas, que foram também nos dadas como ferramentas para influenciar, e nós precisamos de mudar a nossa história. E também gastar tempo em contato físico, pessoal, conhecendo, nos relacionando, sendo exposto, negando a vida da alma, tomando a cruz. Isso só se dá
pessoalmente. Nos meios de comunicação, quando alguma coisa me faz da gaveta da alma, o que eu faço? Saí, desapareci, fui para outro universo, estou num universo paralelo, ninguém me acha. Pessoalmente, não tem jeito de fazer isso. Você não consegue fazer isso com seu marido ou com sua esposa. E quem faz, vai ter problema e vai encarar as consequências disso pelo resto da vida. Senhor Jesus. Bom, vamos voltar para Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Nós estamos falando das coisas exteriores a nós. Com relação aos judeus, as coisas exteriores eram as poucas armas disponíveis, mas interiormente eles tinham algo maravilhoso. E que nós temos algo mais maravilhoso do que eles tinham. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas, então está incluindo a nós. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, a obra que o Senhor fez por nós, que nós desfrutamos tanto nessa semana, ela teve como resultado produzir o Cristo pneumático, que é o Cristo que se tornou o Espírito que dá vida. E quando Ele se soprou para dentro de nós, no dia que você creu no Senhor Jesus e o recebeu como seu Salvador, veio para dentro de você, veio para dentro de mim, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fez em Cristo durante 33 anos e meio nessa terra, toda a experiência de morte, de ressurreição, de ascensão, de glorificação, todo o sofrimento humano, todo o viver humano de Cristo, está dentro de você e de mim. É esse Espírito, 7 vezes intensificado, que me capacita, não somente vencer as armas do inimigo, as armas desse exército poderoso, não somente me capacita a vencê-las, mas ganhar território, subjugando o inimigo como esse homem coletivo, trabalhado pelo Deus triuno. Aleluia, meus amados, Jesus é o Senhor.